Botava só pra... Foi. Oi, gente, eu sou a Camille, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos com luzes. Hoje eu tô com uma jaqueta jeans, colar de tecido nas cores azul claro, azul escuro, laranja, uma blusa branca, uma saia verde. E a gente está aqui hoje com a Fabiana, que está fazendo a interpretação de Libras, a Beatriz, a Bia e o Kaique. Eu vou pedir, então, para a Bia fazer a audiodescrição dela. Bom, eu sou a Bia, né? Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos curtos, grisalhos, tenho olhos castanhos, uso óculos, estou usando uma blusa em tom avermelhado e uma saia jeans. Kaique, pode fazer sua audiodescrição. Bom, eu me chamo Kaique, esse é o meu sinal, eu sou negro, tenho cabelos pretos, estou usando uma blusa cinza e uma calça azul, jeans. Tenho olhos castanhos, pretos, é isso. E a Fabiane também. Oi, meu nome é Fabiana, estou usando uma blusa e uma calça preta, minha cor da minha pele é negra, meus olhos são castanhos escuros, meu cabelo está preso, estou usando um batom vermelho. Obrigada. Eu queria dizer que eu também tenho um sinal, né? Que é a letra K e os meus cachos, né? Kaique, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, conversasse com a gente um pouco da sua trajetória até chegar no curso de pedagogia. Assim, por que você escolheu esse curso? O que te motivou a vir estudar esse curso aqui? Antes, né, de falar, inclusive a gente estava conversando aqui, né, Bia, que esse momento aqui para a gente é muito importante, porque o Kaique é o primeiro aluno surdo da UFMG a se formar colograu recentemente, né, no curso de pedagogia, e que a gente tem registro, né, pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG, com acompanhamento da intérprete, que é a Beatriz, a Bia, no curso. Então, é um momento muito festivo, histórico para a UFMG, de um compromisso político, né, da UFMG com as políticas de inclusão. Então, o Kaique, é uma felicidade enorme por curso de pedagogia ter o Kaique conosco nesses anos que ele ficou e ele se formando agora, entrando, né, para trabalhar na escola, enfim. Então, considerando todo esse percurso, né, toda essa importância, inclusive, do Kaique aqui com a gente, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, do porquê que você escolheu vir estudar aqui e por que pedagogia. Bom, quando eu fiz o Enem, eu falei assim, nossa, eu não imaginava que eu ia conseguir passar para a UFMG, né? Eu escolhi a UFMG, né? Eu achei que ia ser difícil conseguir entrar. Nossa, mas se eu conseguir entrar vai ser muito importante, né? Uma universidade pública, de grande importância, reconhecida. Bom, mas a escolha do curso de pedagogia é porque eu adoro a área da educação. Eu venho de uma família de educadores, né? De professores e pedagogos. E eu sempre tive esse sonho desde que eu era criança, né? Eu queria ser professor, ser pedagogo. Então eu escolhi o curso de pedagogia. Quando eu descobri que eu fui aprovado, nossa, eu fiquei imensamente feliz. Foi uma emoção e tanto. Eu acreditei que eu era capaz, né? E aí eu tinha escolhido o curso com o objetivo de pensar que eu poderia ser uma referência enquanto pessoa surda, né? Que eu poderia estar dentro das escolas, né? Como pedagogo surdo, professor surdo, né? E eu queria pensar em como ajudar as crianças surdas, como auxiliá-las, né? E também ser uma referência para elas, né? Eu sou um professor surdo, né? Elas também podem seguir essa carreira, né? E aí, como é que eu ia estudar a questão do percurso da alfabetização, tudo através desse curso que eu escolhi, eu consegui. E conta assim um pouquinho pra gente como que foi para você
tá nesse curso, assim, de repente alguma coisa que marcou você nesses 4 anos, 5 anos, né, que você ficou aqui, o que te marcou durante esse percurso aqui no curso de pedagogia? Então, no começo foi um grande desafio para mim. Um desafio porque eu fiquei pensando assim, será que eu vou conseguir me formar? Né? Eu acho que seria em qualquer curso isso iria acontecer, né? Mas eu pensei nisso dentro da pedagogia, né? Mas o que me marcou foi que os professores conseguiram entender a minha identidade, que eu era uma pessoa surda e me auxiliaram bastante. As relações foram excelentes. Eu nunca tinha visto antes, né? Eu já tenho uma graduação, né? Antes de vir para cá, eu já tenho uma graduação, eu sou formada em RH, né? Mas os professores eram muito diferentes, né? Aqui dentro da FAI existe empatia, isso marcou muito para mim. Né, os profissionais, os professores me auxiliaram bastante, né? Aprendi diversas disciplinas que marcaram a minha história, né? Eu aprendi a entender muitas coisas e ampliou o horizonte, né? Para a minha profissão, para eu ser um melhor profissional, né? E junto com você também, né, Camille? Eu aprendi, né? Que foi o último semestre, também me marcou bastante. Muitos professores marcaram também a minha história dentro da FAI, dentro da universidade, né? Muitos textos que você passou e eram difíceis para eu ler, né? Também muitas disciplinas, psicologia da educação foi muito importante para mim, né? E eu fui descobrindo muitas coisas sobre o desenvolvimento infantil, o que era, o que não era, né? Então as marcas são muitas, né? Mas o que me marcou mais foi a empatia de todos os professores com relação a uma pessoa surda. Ah, legal. E você teria alguma coisa assim, algum momento, algum dia específico, alguma atividade, não sei, assim, alguma coisa que você queria destacar pra gente, assim, que vem na sua cabeça quando você pensa no curso de pedagogia, algum momento, assim, teria? Bom, esse momento, tiveram vários, né? Eu fiz muitas matérias optativas, né? Eu queria, na área da educação especial, né? Inclusive, porque eu queria seguir, né? Esse caminho, esse era o meu objetivo, né? Pensar nas políticas, me aprofundar nesse conhecimento, que pudesse me auxiliar, né? Na alfabetização também era muito importante, pensando em como que eu seria essa referência, né? De professor surdo, né? Então, várias atividades foram desafiadoras para mim, né? A questão da minha escrita, por exemplo, também, os meus trabalhos em grupos foram muito bons para o meu desenvolvimento. Obrigada. Ô, Bia, e você, assim, eu queria saber um pouquinho de você. Por que antes de começar, você falou que já é formada em 3 graduações, né? E eu queria entender um pouquinho o porquê da escolha, né, de ser dessa profissão, de ser intérprete, assim. Por que você está aqui hoje, assim? Na verdade, eu falo que a vida me trouxe para cá, né? Eu nasci no mundo da língua de sinais porque meus pais são surdos, né? Eu sou o que a comunidade chama de coda. Então, eu aprendi língua de sinais dentro do meu seio familiar. Minha história é o inverso do Kaique, né? O Kaique veio de uma família de ouvintes, ele era o único surdo. Eu vim de uma família de surdos onde eu era ouvinte. Então, a língua de sinais foi introjetada na minha vida desde muito pequenininha. E eu entrei para a fonoaudiologia pensando nessa questão mesmo de trabalhar com pessoas surdas também. Assim como o Kaique, como professor, né? As nossas histórias, elas se entrelaçam em alguns momentos, assim, se parecem, né? E aí eu fui trabalhar na fonoaudiologia com crianças surdas, e aí as pessoas me viam, falavam, nossa, mas você é boa em língua de sinais, vai ser intérprete. Aí comecei a trabalhar aqui e ali esporadicamente como intérprete, quando eu vi eu já estava aqui. Foi mais ou menos assim, sabe? Quando a vida vai te levando, você vai fazendo uma coisa ou outra. Eu me envolvi sempre com pessoas surdas, então eu acabei chegando aqui, né, na universidade. Entendi.
E para você, assim, como que foi, enquanto intérprete, acompanhar um estudante surdo durante praticamente toda a graduação dele, assim? Você acha que isso fez diferença no percurso formativo dele? Ou isso já é habitual com os intérpretes aqui na UFMG? Conta um pouquinho dessa sua experiência com o Kaique. Olha, não é habitual não, até porque os nossos horários, eles assim, variam um pouco, né? Em alguns semestres a gente trabalha de manhã, de tarde, de noite, então assim, não é usual. E eu, particularmente, tinha sempre a ideia de que o intérprete tinha que ser como o professor, né? O professor sai o semestre, também sai o intérprete e entra outro. Eu tinha essa ideia, né? Eu achava que isso seria bom para o aluno poder, né, ter relação com várias pessoas. Depois eu fui entendendo que o trabalho do profissional intérprete é diferente do professor, né? O professor, ele ministra uma disciplina, ou duas, ou três, mas ele tem um conhecimento profundo sobre aquilo. E o que eu descobri, estando com o Kaique nesse percurso, é que isso é fantástico, porque apesar de mudar as disciplinas, elas se relacionam. Então, muitas das vezes em um semestre, um professor falava de algo que já tinha sido meio que citado pelo professor do semestre anterior, né? E eu já tinha todas as estratégias para poder lidar com o Kaique, a gente tinha os nossos combinados, né? Na sua disciplina mesmo, quando você falava do Demerval Saviani, né, trazia questões que nós já tínhamos escutado de outras teorias, e aí a gente começava a fazer essa relação, nossa, mas aquele outro autor falava disso, daquilo, e a gente ia debatendo. Então isso foi bom para mim, porque eu cresci também, aprendi muita coisa, fui melhorando minhas estratégias de tradução e interpretação. Eu acho que auxiliei muito o Kaique nesse sentido, porque nós podíamos trocar, né? E deu segurança a ele, né? Como aqui na UFMG nós temos o trabalho em dupla, né? Nós trabalhamos em revezamento, né? São 2 intérpretes em sala de aula para atender o aluno. Eu achei que isso foi positivo, porque, por exemplo, quando o outro intérprete não podia estar, eu estava lá. Então, eu era referência. Então, ele não perdia essa referência, ele não ficava perdido com o intérprete que, né, às vezes não estava acostumado com a disciplina ou não conhecia o conteúdo. Então, eu sempre tinha essa relação prévia de outras disciplinas e ali daquele momento do conteúdo, porque a gente sempre estuda, se prepara, mas quando você tem conhecimento prévio de semestres anteriores, faz muita diferença. E eu descobri isso aqui na pedagogia, porque foi a primeira vez também que eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho. Eu sempre era assim, trabalhava com os alunos, mudava de curso, e foi a primeira oportunidade que eu tive e eu achei maravilhosa. Se eu tiver a oportunidade de novo, vai ser bom. Você praticamente formou junto com o Kaique em pedagogia, né? Exatamente. Todo mundo pergunta isso para mim. No dia da formatura, uma das professoras veio falar assim, Bia, e agora? Acabou a pedagogia, agora você vai para onde? Eu falei, agora eu vou formar em biblioteconomia. Eu já estou em outro curso, então é mais ou menos isso mesmo que acontece. Camila, eu queria fazer uma pergunta. Pode? Pode. Bia e Kaique, a minha avó sempre falava que pra gente conhecer uma pessoa, a gente tem que comer 1 quilo de sal com ela, né? Uhum. E vocês passaram 5 anos juntos, né? Claro, não todos os dias, mas uma relação ali de sala de aula, de encontrar, de programar como é que, né, esse encontro se estabelece. E eu tenho ótimos amigos de faculdade que são íntimos, né, até hoje. E eu pergunto, então, nesse 1 quilo de sal que vocês comeram, e aí, como que era fofocar, como que era falar dos outros, como que era também a relação de vocês, pessoal, se isso chegava, como que é esse afeto entre vocês, assim, como que vocês demonstram e como que é isso para vocês. E agora, numa separação, na ruptura, né, da faculdade, e como que está corroborando e reverberando isso dentro de vocês. Quero que os dois respondam, se possível. Então, no início, no primeiro período, foi uma outra intérprete. Ela precisou sair. No segundo período, entrou a Bia. Para falar a verdade, quando eu vi a Bia, eu falei assim, meu Deus, vamos ver como é que vai ser minha relação com essa intérprete. Não é verdade, Bia? Eu tive um impacto, né? Veio a Bia e um outro intérprete junto com ela. Aí, no começo, eu não tive ela era muito formal, a gente não teve uma relação muito direta, né? A Bia era mais formal, o comportamento dela era mais sério,
né? Então, mais ou menos para frente, depois do segundo período, nós começamos, no terceiro, quarto período, a gente começou a ter uma relação mais íntima, né? E aí, na pandemia, essa relação se fortaleceu. A gente trocava muitas informações, mas a gente sentia também a falta do contato presencial, né? E a gente conversava sobre tudo, a gente conversava sobre trabalho, sobre a questão da educação, né? Claro que a gente falava de outras pessoas, né? Mas a gente não falava mal das pessoas, não. A gente fazia comentários. Né? E aí, depois da pandemia, a gente fortaleceu, porque a gente estava voltando para o presencial, né? Parece que a nossa relação pessoal, né, se fortaleceu, né? Nossas histórias são um pouco diferentes, mas elas se parecem, né? E aí, isso foi fortalecendo cada vez mais, né? Nós não encontramos problemas durante o nosso percurso. E a gente sempre mantendo contatos e contatos, né? E agora, com a finalização do curso, eu não sei o que eu vou fazer. É óbvio que a gente vai continuar conversando. A gente pretende se encontrar daqui para frente. Mas eu vou sentir muita falta de contar para elas, porque eu nunca tinha visto um intérprete como a Bia, igual a Bia. Esse é um momento, chegou esse momento, né? Minha afinidade com ela hoje virou uma amiga, o carinho que ela tem por mim, né? Essa nossa relação. Então, quando eu vejo ela, eu abraço porque eu sinto muita saudade. Então, agora teve um momento da formatura, eu não sei o que dizer, é muito difícil. Eu não sei se eu vou encontrar outras pessoas como a minha. Então, eu aprendi muito com você, Bia. Não só a questão profissional, mas todo o nosso percurso, né? A gente conversava sobre diversas coisas, sobre as pessoas, sobre os professores também. Nós tínhamos diversas opiniões, né? Nós sempre falamos e focamos muito na questão da minha vida acadêmica, da escola, da faculdade. O que eu aprendi aqui, a minha relação com a Bia, eu vou levar para a minha vida. Nós não vamos nos separar, vamos continuar tendo contato. Então, quem sabe eu volto e a Bia vai ser minha intérprete. E para você, Bia, como foi? É isso aí. Ele contou a história toda, né? A gente cria um laço muito forte, né? E eu, como fonoaudióloga, tinha visto a educação de crianças por um outro parâmetro, né? Por um outro viés. E dentro da pedagogia eu pude trocar muitas informações com o Kaique. E a gente pensava o tempo todo, como ele era muito focado na questão da educação dos surdos, eu trouxe para ele tudo que eu tinha de aprendizado da fonoaudiologia, né, com relação à criança surda, à educação dos surdos. Então, assim, foi uma troca muito importante. Finalizar foi complicado. Eu falava o tempo todo que eu precisava estar na formatura, porque eu precisava fechar o ciclo. Quando o semestre começou, foi difícil, porque eu ficava lá no NAI esperando para ver se ia vir as disciplinas do Kaique, né? A ficha ainda não tinha caído, que dia que vai vir a matrícula. Mas eu sabia, no fundo, que ele não ia voltar mais, e que ia ter que ser outro aluno e eu ia precisar aprender a lidar com isso. E agora eu preciso aprender, porque é uma pessoa diferente também, e eu preciso respeitar essa pessoa, é o meu compromisso. Mas não foi fácil. Então, na quinta-feira, esse ciclo fechou, que foi o dia da formatura. Foi muito emocionante ver ele lá, fazendo o juramento e oficializando. Eu sou pedagoga, eu sou professora. Para mim, ele já era, né? Quando ele entrou para essa escola e veio me contar os desafios que estava tendo na escola, né? Bia, as crianças são ouvintes. Eu falei, fala com elas, Kaique, você é oralizado. Mas elas não vão me entender, elas vão se acostumar com você, fala, fala. Então, assim, eu sempre também tentava incentivar muito ele.
Ele o tempo inteiro foi muito compreensivo com as minhas questões também. Teve um momento difícil na graduação dele, que foi quando eu me acidentei, eu tinha algumas dificuldades, e ele sempre preocupado comigo, sempre, né? Então, assim, essa relação se fortaleceu, não era só uma relação de um profissional com um aluno, né? Então, eu falo que ele é meu filho do coração, e não tem como a gente se separar, a gente vai ter que se encontrar, né? Conversar. Eu quero saber onde ele está, o que ele está fazendo, se ele está bem. E ele sabe que eu sempre torci muito por ele, sempre, sempre. A cada semestre que ele ficava, eu não sei se eu vou passar, vai passar sim. Você deu conta, você fez bons trabalhos, vai. Então, assim, eu acho que é mais do que uma relação profissional que você cria, né? E aí o ciclo fechou, e aqui hoje não tem como não me emocionar. Mas o ciclo fechou, sabe, assim, eu não sei explicar exatamente, mas fechou e eu entendi que a partir de agora eu tenho um compromisso com uma outra pessoa, em outro curso, e é isso. E acho que a gente ainda vai comer muito sal junto, viu? A gente vai encontrar e vai, enfim, é isso. É nítido para a gente ver a relação de vocês tão íntima, assim, tão próxima, né, de carinho mesmo. Quando o Kaique fala de você, Bia, ele sempre fala com muito carinho, assim, né? Dá para ver, dá para sentir, assim, essa relação de vocês. E eu pensando, né, nessa trajetória de vocês aqui no curso, fico pensando o quanto que isso contribui, o quanto que você, Beatriz, como intérprete, foi uma professora pro Kaique, assim, né? Porque você mediava as aulas, né, do professor, interpretando para ele, assim, o quanto que isso quando tem uma reciprocidade assim tão forte, quando tem uma trajetória já, como você mencionou, né, de disciplinas anteriores, que você consegue fazer relação com ele, o quanto que isso pôde, contribuir para a formação do Kaique enquanto pedagogo, assim, né? Então, a avaliação que eu faço dessa experiência de vocês é que, se fosse possível o intérprete, né, acompanhar toda a trajetória, tendo essa relação tão amigável que vocês fortaleceram, né? Quanto que isso pode, além de contribuir para o bem-estar do surdo na universidade, o quanto que isso contribui para a própria formação acadêmica dele, assim, né? Para a apropriação do próprio conteúdo, de aprender a se organizar, enfim, né, nas disciplinas, com os conhecimentos que vão aparecendo, assim. Então, é lindo, assim, de ver. E eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, assim, né? O que você acha? Se isso deveria ser uma política mesmo, né, de tentar, claro, às vezes a gente não consegue por várias demandas, enfim, como que a universidade está estruturada, como que a própria política se organiza, a quantidade de profissionais, a quantidade de estudantes que estão chegando, né, que demandam de intérpretes. Então, mas assim, se for possível, assim, se a gente pudesse sonhar com uma possibilidade, o que você, na sua experiência, o que você colocaria? Você e o Kaique, né? O que vocês, como é que eu posso dizer assim, o que vocês indicariam como uma boa experiência que fosse perpetuada na universidade, assim? Quer falar? Bom, eu acho que a relação ela precisa ser construída, né? E a nossa foi, como ele falou, né? Houve um estranhamento no segundo período, assim que eu cheguei, porque tinha trocado de intérprete, mas nós fomos tentando. E uma coisa que foi fundamental foi o diálogo, né? A gente sempre falava um para o outro o que incomodava, né? Eu chamava ele e falava assim, olha, isso aqui não está legal, né? E ele também falava comigo. Mas um aceitava a opinião do outro e a gente tentava construir isso junto. Isso é de suma importância, né? Porque se a relação não estiver boa, ela precisa ser cortada, porque senão a gente acaba prejudicando o aluno, você não faz um bom trabalho, né? Isso que eu consigo enxergar. Deu certo porque desde o início, quando já houve um primeiro estranhamento, a gente já sentou para conversar. E a partir daí, quando tinha qualquer coisa, a gente conversava, né? Éramos francos um com o outro. Entendíamos que era necessário isso, aceitávamos o que o outro tinha para dizer. E aí, a partir daí, íamos tentando melhorar essa relação. E ela se fortaleceu. Mas se não houver isso, né, como ele disse, da empatia com os professores também, né, não vai funcionar, né? E aí é melhor que haja troca de intérpretes, vamos dizer assim.
A experiência foi ótima, fantástica. Hoje estamos aqui, até com dificuldade de nos separar, né? Mas é isso, eu penso dessa forma. É isso mesmo que a Bia falou, porque é importante, né? Principalmente, né? A relação do surdo com o intérprete, ela precisa ser uma relação aberta. A gente precisa entender, né, as questões do intérprete e o intérprete também precisa entender as questões com relação ao surdo, né? Senão, como é que vai continuar cursando, estando junto, né, durante todo o percurso da universidade, né? Então, essa relação, lógica, é preciso ter ética, é lógico que precisa ter ética, é preciso ter privacidade, né? São perfis diferentes, né? Mas quais são as possibilidades que existem, né? O surdo precisa entender os motivos do intérprete para determinadas situações e vice-versa, né? O intérprete também. Igual aconteceu conosco, né? Como eu falei, né, no segundo semestre, olha, eu não gostava disso, daquilo, né? Não é fácil você chegar, ter a mente aberta, né? Mas eu tive e a Bia também teve. E aí nós conseguimos construir essa relação. Mas como que a gente construiu? Através do diálogo, da conversa, e aí nós construímos uma boa relação. Talvez a gente não tivesse conseguido, né? Se tivesse um estranhamento, não tivesse conversado. Isso pudesse me prejudicar enquanto surdo se ela continuasse, se a relação não tivesse boa, né? Então, a relação também com os professores foi muito importante. Às vezes tinha dificuldades, algumas barreiras, né? E aí são profissionais diferentes, né? E os professores precisavam entender das minhas dificuldades, o intérprete precisava dialogar, né? Ter habilidades também com relação à tradução e interpretação, pensando na questão acadêmica, né? O intérprete precisa ter habilidades acadêmicas, né? Para poder me auxiliar as pessoas surdas com relação à formação. No meu caso, era o foco em pedagogia, né? Então, a Bia me auxiliou, me incentivou muito, né? Então, eu consegui, através também da motivação que ela me deu, questões pedagógicas que foram adiante, e esses momentos foram muito importantes, mas eu acho que a relação, o diálogo, a troca, a interação, ela é muito importante dentro da academia. Com certeza. A Bia vai continuar agora na biblioteconomia, né? Criar outras relações, outros laços, auxiliar outros estudantes a ingressarem, continuarem e finalizarem os seus cursos, né? Se formarem. E você, Kaique? Agora que você formou em pedagogia, colou grau semana passada, né? O que você vai fazer? O que você está fazendo já? A gente sabe que você já está na escola, mas conta pra gente o que você vai fazer agora, pós-formatura. Quais são os seus planos? Bom, eu agora estou trabalhando, né? Sou professor, né? Mas eu já trabalhava antes, né? Meio período eu dava aula, também já fui instrutor de língua de sinais, né? Mas um pouco antes de me formar eu tive uma satisfação incrível, porque houve o reconhecimento da escola que eu estava trabalhando lá, né? E aí eu disse que eu estava me formando, né, em pedagogia, e agora eu fui convidado para trabalhar em tempo integral, né? Dando aula de língua de sinais, é uma disciplina, né, de língua de sinais. Então eu trabalho do 1º ao 5º ano, de manhã e à tarde. Né? Tenho 28 salas que eu dou aula. É um grande desafio, é verdade, é um desafio sim. Né? Eu tenho que pensar na teoria, tenho que pensar na prática, tenho que linkar essas duas coisas que elas são extremamente importantes. Né? Não dá para ter só teoria e não ter prática, né? Então é importante eu linkar. Essa relação ela é importante, né? Também para o meu crescimento profissional. Né? Eu estou trabalhando aqui em BH. E você tem planos de continuar os seus estudos? De aprofundar alguma questão específica? Sim, tenho. Eu adoro estudar, sempre gostei muito de estudar, mesmo. Não é fácil, mas agora, nesse momento que eu estou trabalhando o dia inteiro, né, antes foi um esforço, né, mas eu quero continuar assim. Então, eu vou tentar ver se eu consigo, no ano que vem, fazer o mestrado. Já estou começando a escrever alguma coisa para um projeto que ainda não está pronto, mas ele vai ficar pronto. E eu acredito que, se tudo der certo, no ano que vem, eu vou fazer a inscrição
e eu quero voltar para fazer o mestrado. Tomara que eu seja aprovado. E aí, se eu for aprovado, eu vou ficar muito feliz. Se eu não conseguir o mestrado, eu não vou desanimar, não vou ficar triste. Eu vou tentar uma pós-graduação, né? Mas eu vou continuar estudando, eu não quero parar. Né? O conhecimento não pode passar, né? Ele tem que ser sempre acrescido, né? É importante para a nossa vida. Ô, Kaique, que tipo de professor você é? Você é um professor bravo, que passa pano para os alunos? Que tipo de professor essa faculdade te formou? E eu queria que você falasse também a importância que teve esta faculdade, né, de educação, nas suas relações, nesse curso, e o que ela te transformou, o que ela te atravessou, assim. Então, bom, eu tive experiência em outras escolas, né, mas eu não imaginava em ministrar uma disciplina, né. E aí eu percebi o cuidado que a gente tem que ter com crianças, né? O cuidado no falar, entender o trabalho com crianças, estratégias que precisam ser diferentes, né? Então agora que eu já estou nesse momento dentro da escola, vendo crianças, né? No início foi um grande desafio. Eu precisava pensar, né? Como que é, o cuidado que eu tenho que ter com crianças. Eu já fiquei nervoso muitas vezes, sim. Às vezes ser um pouco mais duro, porque eles ficam conversando o tempo inteiro e eu precisava fazer com que eles se silenciassem, falar, vocês precisam me respeitar, né? Então, assim, porque eles viam, o professor é surdo, e eu falava assim, meu Deus, né? Eu vou precisar fazer o bimodalismo, né? Conversar, usar a língua de sinais e falar também com eles, para eu poder interagir mais, né? Para que a gente possa ter uma relação. Mas eu também sou afetuoso com eles em determinados momentos. Não pode ser só rígido, senão a criança fica desanimada, né? Então, eu aprendi nas disciplinas aqui, inclusive, as estratégias e os cuidados que a gente tem. Por exemplo, que eu preciso me abaixar para estar na altura da criança, para conversar com ela. Isso é fundamental para ela sentir uma interação, né? Então, assim, é preciso entender isso. O que eu vou ensinar para essas crianças também e como. E a faculdade aqui de educação, como é que foi? A importância dela para você, esses espaços aqui, a gente está no espaço que você falou, que no primeiro dia de aula você veio para cá, que você estava super apreensivo. Me fala um pouco também dessa relação aqui com a UFMG, com a faculdade, com a cidade, enfim. Então, no começo, quando eu entrei aqui, eu vi a universidade, gigante, nunca tinha vindo aqui. No primeiro dia que eu entrei na sala, eu sentei e foram chegando vários ouvintes, né, vários alunos, e só eu surdo. Eu fiquei envergonhado, claro, no começo, normal. Depois eu fui vendo e conhecendo as pessoas, né? E aí depois eu desci e vi uma porção de pessoas, era à noite, né? Eu não conhecia aqui o Jardim Mandala, mas eu vi várias pessoas vindo em direção aqui. E aí eu fiquei impressionada e vim aqui, nossa, que lugar lindo! Eu estava sozinho, eu vim sozinho, né? Não conhecia ninguém ainda e eu fiquei impressionado com esse lugar. E aí depois, um outro dia, eu não sabia o nome daqui não, aí num outro dia eu vi na entrada o nome. No primeiro dia eu entrei sem ver a plaquinha com o nome, né? E aí depois eu conheci a Raíssa, né? Que é minha amiga até hoje, né? Do primeiro período, né? E aí nós começamos a manter uma relação, ela é muito minha amiga. E aí depois ela falou, eu falei assim, vamos ali num lugar bonito que eu já fui. E aí ela falou, é o Jardim Mandala. E aí eu comecei a frequentar aqui. E teria mais algum outro espaço que você vai guardar com carinho aqui da Faculdade de Educação? Que você queria contar pra gente? Então, eu acho que aqui, o primeiro dia, eu tenho muitas lembranças do primeiro dia, desse lugar aqui, mas a primeira sala de aula, né, que foi o desafio quando eu cheguei, né, então eu acho que eu vou lembrar sempre dessa sala, acho que sim. Você lembra qual é a sala? No terceiro andar.
Eu não vou lembrar o número. Mas eu acho que era a primeira porta logo de entrada, assim, no terceiro andar. Tá. Acho que sim, não lembro exatamente, mas o número, né? Mas eu lembro que chegava, porque no começo eram as primeiras salas do terceiro andar, né? Quando a gente chegava e já entrava. Depois mudou a sala, né? E para você, Bia, o que a FAI marcou para você nesses anos que você frequentou a FAI? Antes de vir trabalhar na FAI, eu tinha trabalhado no EJA, né, no Centro Pedagógico, e tinha trabalhado no curso de Direito. E foram experiências muito diferentes, né? Como eu relatei, né? Foram experiências poucas, né? Fiquei 1 ano no EJA, fiquei 1 ano no curso de Direito e o Kaique falou muito bem. A empatia dos professores, a forma com que vocês têm de ver as pessoas, de lidar com elas, isso faz muita diferença, né? Eu tive um certo estranhamento, porque eu tinha vindo do curso de Direito, né? Onde eu lidava com juízes, que eram professores, promotores, né? E eles tinham uma forma de dar aula muito diferente, né? O intérprete era invisível para eles, né? E o quanto que vocês me acolheram também, né? O quanto que quando os professores descobriram, né, que tinha um aluno surdo, ia ter um intérprete, a preocupação de onde eu vou ficar, como é que eu tenho que me portar, me explica, Bia e tal. E o diálogo sempre constante com os professores, isso para mim foi muito marcante. Eu falava com o Kaique, é impressionante. A gentileza que o Kaique sempre teve de me agradecer, né, ele sempre falava assim, muito obrigado, você interpretou para mim. Obrigada, obrigada. Eu falo, gente, é o meu trabalho, não preocupa. Mas a gentileza que os professores daqui também tinham, de se preocupar com o trabalho da gente. A gente vai muito em evento, eu falo isso constantemente, e nós somos invisíveis. Mas na FAI nós não passávamos desapercebidos. Os professores sempre em eventos davam um jeitinho de falar da presença do intérprete e se preocupar com a questão da situação do intérprete ali. Né? No dia da formatura foi incrível, eu vim aqui, ajudei a arrumar lá, vamos mudar aqui não dá, e todo mundo aceitou, então assim, foi muito legal, sabe? Então essa empatia foi marcante. O Jardim Mandala é um lugar nobre, né? Isso aqui, acho que isso aqui reflete o que tem ali dentro das salas de aula com os professores, né? Essa coisa gostosa, essa coisa amena, né? Essa coisa acolhedora, o espaço acolhedor, né? Então, assim, ficou marcado também. Mas aqui eu vou visitar sempre, né? Não tem como não sair daqui. Eu saí daqui, mas aqui não saiu de mim, né? Quem fala, eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim. Então, eu saí da FAI, mas a FAI não saiu de mim. Então, voltar. Vou levar ela para dentro de mim, comigo, para todo lugar que eu for. Maravilha. É isso. Assim, né? Acho que para finalizar... Posso perguntar uma coisa para a Bia, então? Como é que tá organizando, Bia? 5 anos, né? 4 anos. 4 anos. Tá feliz? Nossa, demais. Quinta-feira eu fiquei mais feliz ainda quando ele recebeu o diploma. Eu falei, ciclo fechado, ele venceu, conseguiu. E quando você olha para esses 4 anos, o que você sente? O que você pensa? O que você sabe, assim, olha para trás, desde o primeiro dia com o Kaique, e agora também continuando agora, né, com outro aluno, enfim. Olhar para esse percurso é olhar o quê? É olhar que eu posso fazer cada dia melhor. É olhar que eu fui também, assim como ele foi evoluindo, eu também fui evoluindo, fui crescendo, amadurecendo profissionalmente e ver que a gente olha para trás e fala assim, nossa, mas lá no começo eu fiz desse jeito, mas olha no final que eu já fiz, né? Então, é ver que você pode sempre, sempre melhorar. E como dizia Paulo Freire, que eu aprendi com os professores, né? O aprendizado é constante, você nunca deixa de aprender, em qualquer idade que seja. E foram muitos aprendizados e eu tenho certeza que muito mais virão daqui para frente. Bom, é só comentar, né, Bia? Porque eu, como estudante de letras, né, licenciando para ser professor, eu vejo essa necessidade que você, tão à frente, já está observando, que é o quê? Esse ato de empatia, esse ato de acolhimento. Eu acho que para a gente que está formando, para ser professor, nós temos já que estar visando isso, que educação não é simplesmente uma matéria, educação não é só simplesmente você chegar e aplicar uma aula, que eu vejo a educação como muito mais do que isso. É uma das áreas que eu tenho interesse, que eu quero fazer pesquisas, porque eu acredito que a educação ela pode sim mudar o mundo, eu acho que é ela sim que move
os pensamentos sociais, como que o ser humano age. E nessa empatia que a gente tem como próximo, igual você como tradutora, o Kaique como, né, um professor, eu acho que isso faz toda a diferença. E se cada um fizer a sua parte de acordo com o que pode, nós podemos ir tão distante, igual você fala, respondendo o Rosado, que você olha para trás e pensa, o que faço nesses 4 anos, esses 5 anos, o que você sente? Eu creio que sem nem ter passado por isso, eu já sinto alegria. Eu tenho um aluno que eu dou de alfabetização para ele, e eu sinto que quando você vê a evolução dele, quando você vê como ele está crescendo como pessoa e como, né, nessa trajetória escolar, o tanto é gratificante, tanto que a gente se sinta grato. Então eu costumo dizer assim que a nossa profissão vai muito mais além do que educar, vai muito mais além do que ensinar. Eu acho que ela retribui para a gente uma gratificação que poucas profissões podem exercer, sim, para um professor. Concordo. Foi meu aluno, gente. Eu queria, assim, ouvir de vocês, pensando, né? Claro, a gente está encerrando um ciclo muito importante, eu queria repetir, né? Um ciclo histórico para o UFMG. O Kaique é o primeiro aluno surdo a se formar com acompanhamento do NAI, com registro do NAI, que a gente tem certeza que está terminando a sua graduação, né? Com todo o acompanhamento do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, com a presença de uma intérprete que acompanhou praticamente todo o curso dele. Então, é um feito histórico mesmo. A gente está aqui por isso, para deixar isso registrado, né? E parabenizar, né, esse momento para os dois, assim. E eu queria ouvir de vocês, assim, pensando que os ciclos, eles se fecham, mas eles se flecham para abrir outros, né? Então, outros ciclos vão se abrir. Eu queria que vocês pensassem nesse ciclo, assim, o que vocês têm para dizer? O que vocês gostariam de falar agora? Pensando que encerramos um ciclo, vamos começar outros, mas nesse momento, assim, o que eu, Beatriz, Kaique, gostaria de deixar aqui registrado para todo mundo nesse momento, assim, nesse feito histórico que a gente está vivendo, sabe? Então, o que marcou essa trajetória, importante para mim, e eu queria dizer para as pessoas que vão entrar na universidade, venham fazer o curso de pedagogia, venham fazer. A FAI está aberta para vocês, podem vir, né? A mensagem que eu quero passar, principalmente para as pessoas surdas, vocês são capazes. Acreditem nos seus sonhos, acreditem no que vocês desejam, né? Se vocês vierem para a FAI, com certeza, a FAI vai abrir possibilidades para vocês, para a sua vida, né? Eu consegui, estou me formando, né? Me formei, e você também vai conseguir, né? Aqui dentro vocês vão encontrar pessoas dentro da FAI que vão abrir portas para vocês. Vai ter intérprete, né? E o NAI vai dar essa acessibilidade também. Vocês vão conseguir entrar na UFMG. Venham para a pedagogia. O que eu tenho para dizer é que os intérpretes tentem, né? Sempre fazer também o seu papel. Nós sabemos, a gente sempre discute sobre isso, né? No nosso grupo de intérpretes, que nós não somos a única acessibilidade, né? Não é botou o intérprete e resolveu tudo, não é isso, né? A responsabilidade não é toda minha. E a mensagem que eu queria deixar é que os professores precisam entender o papel deles, como todos os professores aqui da FAI entenderam, né? O aluno não é meu, eu sou a intérprete, eu sou a mediadora dessa conversa entre professor e aluno, professor e intérprete, né? Eu sou a mediadora também do diálogo dos alunos ouvintes com o aluno surdo. Esse é o meu papel. Mas o professor precisa assumir o seu papel enquanto professor, né? Ele é professor desse aluno surdo, porque muitas das vezes muitos colegas dizem a mesma coisa pela qual eu já passei, né? Quando o professor chega perto de mim e fala assim, cadê seu aluno? Eu falo, não, ele não é meu aluno, ele é seu aluno. Eu nunca ouvi isso aqui na FAI, nenhum professor nunca disse isso para mim. Eles se assumiam enquanto professores responsáveis pelo Kaique. Então, o que eu quero dizer para os professores, aí eu vou dizer para professores e para intérpretes, é que a gente tem que deixar isso muito claro, né? Ele não é nosso aluno, ele não é nossa responsabilidade. É claro que aquilo que eu falei desde o começo, você vai construindo essa relação. Se você está junto durante um curso inteiro, você vai relacionando disciplinas anteriores com as novas e por aí vai. Então, é um trabalho em conjunto. Mas eu sou a intérprete, né? Nós somos intérpretes.
né? O nosso papel não é aplicar prova, não é avaliar o aluno, não é saber se ele veio ou se ele não veio, né? E ele tem os mesmos direitos que os demais alunos, né? Porque às vezes o professor fala assim, ele não vai vir à aula hoje. Não, os outros alunos também faltam, por que ele não pode faltar, né? Ele tem os direitos dele, os motivos, exatamente da mesma forma, né? Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro, quais são esses papéis. Estão satisfeitos com a Eu conversa? estou muito feliz. Estou adorando. Por mim, ficaria aqui mais umas 2 horas no Mandala, conversando com vocês. Tá? É muito prazeroso ouvir vocês falarem da trajetória de vocês aqui na Faculdade de Educação. Ouvir, dá orgulho, sabe? Ouvir você falar, Bia, o quanto que os professores têm se empenhado, né, para, de fato, incluir esses alunos dentro da sala de aula. E isso, para a gente, é a nossa função. E você tem completa razão nisso, assim, né? E isso é muito prazeroso ouvir isso. Claro que a gente tem muito que melhorar ainda, a gente tem noção, né? E aí a gente recebe, o curso de pedagogia recebe estudantes surdos, recebe estudantes com autismo, recebe estudantes cegos, né? Recebe estudantes com diversos tipos de deficiência, público da educação especial, e a gente vem tentando o máximo possível trazer acessibilidade, que esses alunos consigam, assim como o Kaique, se formar no curso de pedagogia. Assim, esse é nosso, a gente tem isso muito claro, esse direcionamento, sabe? Como um compromisso mesmo, né? Com a formação de todos os estudantes do curso de pedagogia. Todos os estudantes do curso de pedagogia. E eu estou muito feliz, assim, nesse momento de estar participando aqui. Quando o Kaique entrou, eu não era coordenadora do curso, né? E aí eu pude acompanhar um pedaço da formação do Kaique e estou muito feliz por estar aqui nesse momento, finalizando com vocês esse ciclo. E sendo professora no último semestre do Kaique, né? Foi um orgulho imenso para mim, aprendi demais também. Vamos escrever um livro, né, Kaique? Agora, e também estou aqui dizendo que a FAI, como o Kaique falou, e eu reafirmo, está aberta, de braços abertos, para receber todos os alunos, todos os intérpretes e todos os professores. E a FAI também tem um curso de pós-graduação, né? E nós estamos esperando o Kaique para continuar o seu percurso formativo aqui com a gente. E não sei mais nem o que dizer, assim, eu estou muito emocionada e queria muito agradecer a presença de vocês nesses quase 5 anos na FAI. Vocês fizeram história aqui. Muito obrigada. Nós agradecemos também. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Também. Obrigada, Camille, pela oportunidade, da disciplina. Obrigada pelo livro, vamos ver. Posso gritar, posso pular, enfim, não sei o que fazer, mas eu agradeço pelo reconhecimento de vocês, né? Vamos ver. Vamos continuar a nossa conversa, né? Obrigada, Camille. Muito obrigada, Bia. Muito, muito obrigada. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes daqui para frente. Eu queria que você pudesse ser minha intérprete de novo, se eu for aprovado. Muito obrigada, Fabiana, que esteve aqui presente interpretando, né? Obrigada a todos os intérpretes que estiveram junto comigo nesse percurso. Eles fazem também parte da minha história, né? Estiveram presentes no meu curso, né? Agradeço ao NAI também, não posso deixar de agradecer ao NAI e a todos vocês que estão aqui presentes nessa gravação. Bom, agradeço a vocês. É isso, hein, Gabi? Tá bom, gostado da sua avaliação. Eu gostei. Vocês gostaram da conversa? Gostaram da conversa? O Kaique também fez umas imagens, né, Kaique? Como é que foi fazer as imagens? Espero que você tenha gostado, se você gosta dos vídeos, né?
ansiosa para ver esse vídeo. Podemos cortar.